Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar da Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros, a acreditação da idoneidade formativa dos contextos de prática clínica. Este webinar é um webinar que foi pensado para dar resposta às solicitações dos membros, um questionário que circulou nas redes sociais sobre qual a sensibilidade de cada membro para alguns temas que eu gostaria que fossem tratados neste lado a lado. Agradecer a presença a todos, sabemos que temos muitos inscritos, estamos aqui a fazer um compasso de tempo para que todos possam começar a assistir aqui a este webinar com os nossos dois ilustres convidados que fazem parte da estrutura da unidade formativa da Ordem dos Enfermeiros, a enfermeira Rita Pito e o enfermeiro Jorge Sousa. Desde já os meus agradecimentos em nome do Presidente Ricardo Correia de Matos, nosso Presidente do Conselho Diretivo Regional, a possibilidade que nós sabemos o quanto é difícil haver disponibilidade de agenda para, de facto, termos aqui um momento de partilha certamente muito ficou para todos sobre este tema que tem sido, de facto, um tema muito, que tem solicitado aqui, tem cativado aqui a atenção dos membros, tem havido aqui uma exposição clara de algumas dificuldades, solicitações de pedido de esclarecimento, e por isso tenho a certeza que nós vamos ter aqui um momento muito rico sobre os procedimentos, a estrutura, os objetivos, tudo o que envolve e que vocês também conseguem tirar as dúvidas. Eu quero alertar-vos que para que haja, porque este webinar tem sempre esta componente, apesar de estarmos online, preocupamos-nos é que haja aqui uma componente prática, ou seja, interativa. Por isso, todos os membros podem partilhar no chat todos os pedidos de esclarecimento, dúvidas, diversos comentários que os nossos ilustres convidados no final da apresentação que têm preparada para todos terão a amabilidade de responder. Também dizer-vos que no final do webinar vão ter a oportunidade de poder participar e avaliar de uma forma séria este webinar com a possibilidade de poderem dar resposta a um questionário de avaliação, porque de facto nós sempre preocupados com a qualidade daquilo que nós oferecemos para os membros, gostaríamos muito que houvesse aqui várias respostas, que houvesse uma grande adesão para de facto nós podermos melhorar o mais possível e o quanto possível todos estes webinars para irmos de encontrar aquilo que são as necessidades dos nossos membros. Sem mais demoras, e porque o microfone não é para mim hoje, passo a palavra aqui à nossa enfermeira Rita. Rita, muito obrigada por teres aceito moderar este evento. Obrigada pelo teu trabalho na estrutura que tens desenvolvido de uma forma tão afincada até à data. Jorge, do enfermeiro Jorge é das primeiras pessoas que participou na estrutura e que tem também um conhecimento muito vasto e muito rico, com uma dedicação e um empenho muito importante. Obrigada aos dois por estarem. E já sabem, disponham de alguma coisa da minha parte. Estarei com a câmara desligada, mas muito atenta a cada palavra que vocês vão dizer. Bem-ajas. Então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer à Secção Regional Centro o convite para moderar este webinar. É um privilégio fazê-lo. Dizer-vos que agradecer também à mesa da Assembleia Regional, na pessoa da enfermeira Ana Moraes, a dinamização rigorosa e todo o empenho em todos estes webinars lado a lado, pelo enriquecimento profundo que tem trazido a todos os enfermeiros e pela procura incessante em trazer inovação aos webinars. E esta partilha de conhecimento para todos os enfermeiros, e temos aprendido a inovar nesta forma de transmitir o conhecimento. Eu passo a palavra ao coordenador da estrutura de idoneidades, que é o enfermeiro Jorge Sousa, que irá aqui fazer-nos uma apresentação daquilo que é o processo de acreditação, de que forma é que ele está pensado, estruturado, regulamentado e de que forma é que ele se desenvolve em termos de processo de candidatura, quais é que são os eixos
deste processo de acreditação, qual é que é o referencial de avaliação e de que forma é que ele está estruturado e de que forma é que podemos iniciar o processo de acreditação. Muito obrigada. Enfermeiro Jorge. Olá, boa tarde a todos, bem-vindos. Feitos os agradecimentos, retribuo também tanto o convite, com muito orgulho que estou aqui. Dar os parabéns à secção também por estas iniciativas, têm sido excelentes e foram uma mais-valia em tempos de pandemia. E agora também porque estamos no conforto dos nossos lares ou até mesmo a trabalhar e podemos estar a interiorizar alguns temas importantes e este, na minha opinião, é um deles. E eu recebi agora uma mensagem de que há pessoas que não receberam link e que estariam inscritas. Não sei se a organização poderá... Queres partilhar, desculpa interromper, podes partilhar comigo ou diretamente com a Patrícia, que ela fará chegar isso, está bem? Ok. Por e-mail, não? Pode enviar por chat. Ok, vou tentar. Enviar por... Pois por foi chat? uma colega que está inscrita e mandou-me agora uma mensagem a dizer que não recebeu Sim. o link. Está bem. Pode haver aqui alguma falha, claro que sim. Por isso, pode ser pelo chat, a partilha de... Certo, Patrícia, é o que lhe é mais fácil? É o que for mais fácil. Certo. Sim, mando-me o link que eu envio, respondo para... Ok, para a colega. Sim, senhor. Sim, ok. Até já. Ok. Então, vamos lá, aqui começar com a apresentação. Se confirmem só que estão a ver a minha partilha, não. Não estão. Já ainda não. Já está. Já estamos a ver. Ok. Portanto, aqui um pequeno sumário. Vou-vos falar então do conceito que foi criado pela estrutura e das fases do processo. Vamos fazer uma avaliação mais minuciosa e rigorosa do referencial da idoneidade formativa. Explicar as modalidades, as finalidades e a progressividade de todo o processo e, por último, fazer uma explicação de como se faz o processo de candidatura em plataforma informática. A estrutura de idoneidades é composta por um quadro de peritos com formação em qualidade e auditoria em saúde, no qual eu tenho a honra de coordenar. Temos como responsáveis para a região norte o enfermeiro Rui Reis, para a região centro a enfermeira Rita Pinto e os responsáveis para a região sul o enfermeiro Mário Gomes e a enfermeira Ana Brito. Temos também interlocutores nas ilhas que estão como peritos nomeados pelos conselhos regionais da Ordem dos Enfermeiros. Esta necessidade de criar um sistema de qualidade que reconheça um conjunto de requisitos nos contextos que são necessários para produzir elevados padrões de qualidade nos profissionais e nos processos formativos realizados em enfermagem. Conseguimos que... Espera, desculpa, isto não está a avançar. Já está. O desenvolvimento e valorização profissional levou a que a existência deste modelo, um modelo pensado em que, para a atribuição do título de especialista, a componente prática se realize em contextos creditados. Tivemos agora na convenção há pouco tempo que houve em comemoração do Dia Internacional do Enfermeiro, o Sr. Ministro da Saúde afirmou que ia criar um grupo de trabalho para regulamentar este internato da especialidade. Então, para haver internato da especialidade, temos que ter contextos acreditados com idoneidade formativa para que se possam desenvolver, então, estes processos formativos.
Este processo está estruturado baseado em padrões de qualidade. Pretendemos que seja centrado nos enfermeiros, na valorização profissional e no bem-estar laboral. Para isso temos que ter algumas garantias de prestações seguras. É fundamental, não é? Sem enfermeiros suficientes para cuidar dos nossos clientes, dificilmente vamos ter tempo e disponibilidade para transmitir os melhores conhecimentos aos nossos alunos. É assente numa cultura de práticas refletivas, com base em boas práticas e orientado para o cliente. Não nos basta dizer que fazemos bem, temos que ter garantias disso mesmo, através de quê? Através de auditoria aos procedimentos. Existe aqui também uma aposta na inovação e na investigação, por isso é que temos aqui diferentes modalidades de acreditação e também valorizar a competência acrescida na supervisão clínica. No fundo, a idoneidade formativa dos contextos da prática clínica em enfermagem é avaliada a partir de um referencial com base em padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem. E o sexto enunciado descritivo é o eixo organizador das diferentes dimensões a considerar em todo o processo. Como podemos ver, então, a existência de um quadro de referência foi por nós classificado, então, a primeira dimensão e será o plano de atividades. A melhoria contínua é toda a dimensão 2, em que temos aqui tudo que seja procedimentos, protocolo de atuação, cabe nesta dimensão. Os sistemas de informação importantes, não é? Que cada vez mais, não é? No mundo em que corremos, mas também que realmente acaba por ocupar bastante tempo da nossa prática, mas esta dimensão 3 preconiza a existência então deste sistema de informação. Neste processo será uma novidade que é a dimensão 4, a satisfação profissional. Depois, a existência de números suficientes tem a ver então com as dotações seguras. A dimensão 6 tem a ver com tudo que diz respeito à formação contínua e por último, a organização dos cuidados em si, planos de integração de estudantes, que seja conhecido e divulgado o método de trabalho, portanto, esta é a dimensão 7. Estes são os regulamentos fundamentais em todo o processo, que é o Regulamento 558 de 2017, que é o Regulamento da Idoneidade Formativa dos Contextos da Prática Clínica, em que está vertido o referencial para a avaliação da idoneidade formativa. Também outro regulamento importante tem a ver com a competência acrescida, diferenciada e avançada em supervisão clínica, e este já foi revisto em 2020 e é o regulamento 722 da Ordem dos Enfermeiros. A idoneidade formativa, então, são os conceitos basilares de todo o processo, é um conjunto de requisitos que os contextos de prática clínica têm de possuir de forma a garantir o desenvolvimento de todos os processos formativos em enfermagem, se fazem em condições adequadas de qualidade e segurança, de acordo com aqueles itens que foram definidos no referencial. Então, o que é isto de um contexto de prática clínica? É o serviço ou unidade de cuidados de saúde no qual se realizam os processos formativos em enfermagem. As candidaturas são do contexto de prática clínica. O contexto de prática clínica é, portanto, o serviço tem uma equipa própria, tem um plano de atividades próprio. A acreditação, então, é o reconhecimento formal pela Ordem dos Enfermeiros de que aquele contexto de prática clínica cumpre todos os requisitos que foram definidos no referencial para aquele contexto. Este processo tem aqui um esquema das fases deste processo. Inicia-se então com uma pré-candidatura,
em plataforma informática. Depois de submetida esta pré-candidatura, ele passa para uma fase que nós lhe chamamos de construção da candidatura, que, como é um processo de qualidade, um processo que vai pedir todos os procedimentos, todos os manuais, vai pedir alguns documentos, há aqui um prazo de 90 dias que nós chamamos de construção da candidatura. Depois de submetida esta candidatura e avaliada pela estrutura, culmina com uma auditoria em que é proposta a concessão então da acreditação, e então será aqui o ano zero. Esta terá uma validade de 4 anos, na qual alguns documentos, alguns procedimentos vão ter que ser carregados em plataforma anualmente, ou de 2 em 2 anos, e ao fim de 4 anos, então, pode ser renovada ou não esta candidatura. As modalidades definidas para estes processos foram 3. Padrão, que identifica então os contextos com requisitos mínimos obrigatórios para os processos formativos. A referência, que identifica os contextos que asseguram o aprofundamento dos mecanismos de planeamento e controle da sua atividade. E a modelo, em que há contextos que já se identificam com o desenvolvimento de algum conhecimento ou inovação, à produção aqui de alguma vocação para a investigação. A modalidade padrão, então, será a base, são requisitos mínimos, e é constituída por 2 fases. Aqui, lá está, portanto, há aqui uma progressão. No ano 0 são pedidos 29 requisitos e ao fim dos 4 anos 40, para permitir aqui uma construção, uma maturação do processo. Na referência, aqui há um aprofundamento dos mecanismos de planeamento e controle das atividades. Para além de ter os procedimentos, já tem algum nível de melhoria contínua dos mesmos. E a modelo, então, há aqui uma vocação para a investigação, alguma produção de inovação e produção de conhecimento, quer a nível da atividade clínica ou então de algumas linhas de investigação definidas pela ordem. Este é o referencial que está aprovado. Como podemos ver, tanto a dimensão 1, o quadro de referência para o exercício profissional é o plano de atividades. Em ano 0 é pedido que esse plano de atividades faça referência ao regulamento do exercício profissional, que haja a participação dos colegas para o mesmo. É preciso que nos seja dada a evidência de que houve participação, envolvimento da equipa no planeamento da atividade, quer dos enfermeiros especialistas. E então há aqui estes requisitos. Depois, já no 4, há aqui um aumento, há aqui um incremento de requisitos, como podemos ver aqui no slide seguinte. Este diz respeito à dimensão 2, este foi escolhido precisamente por dar ênfase à saúde ocupacional e bem-estar laboral. Pretendemos também que este processo seja um contributo para o desenvolvimento, para a melhoria das condições laborais das equipas. Então, a ano 0 são pedidos aqui o cumprimento de dois requisitos, e ano 4 há aqui um incremento de mais requisitos. E o quadro seguinte diz respeito à modelo, e o último será, ao contrário, para a referência e depois para a modelo. O último será a modelo. Tem a ver então aqui com a progressividade. A construção então da candidatura, como estava aqui a explicar anteriormente, esta é a dimensão 1, tem a ver então com o plano de atividades. O plano de atividades será anual, não é? Uma ata que nos evidencia então a participação dos colegas na elaboração e discussão das atividades para os mesmos. Se temos áreas de especialidade daquele contexto, elas devem estar planificadas.
a dimensão 2. Aqui tem a ver com a nomeação já de um enfermeiro dinamizador dos padrões de qualidade. Estas nomeações, e aplica-se a todas as nomeações de áreas de responsabilidade no contexto, terá que haver critérios para as mesmas, que seja preferencialmente especialista ou que tenha formação em determinada área e que sejam do conhecimento de toda a gente. Há aqui neste sistema uma partilha de todos os procedimentos, há inclusão de toda a equipa nas decisões. Formação em padrões de qualidade. Esta formação vai ser ministrada pela ordem a estes dinamizadores, sendo que se houver uma candidatura a uma área de especialidade ou mais, a formação será para cada dinamizador da área de especialidade e um para os cuidados gerais. Esta formação é feita através da plataforma Informa, e os contextos que estão em candidatura ou que tenham algum processo em fase de pré-candidatura estão a ser contactados já pelo Gabinete de Formação da Ordem para e nos indicarem esses elementos e para receberem formação nestas 3 áreas. Então, esta formação está a ser ministrada aos contextos que já estão em candidatura, sendo que para a acreditação basta que ela esteja pedida pelo contexto ou pela instituição e nós já validamos que está em processo de fazer a formação. O segundo enfermeiro com área de responsabilidade que identificamos aqui é a gestão do risco, e este também vai receber formação. E o procedimento é o mesmo. Critérios para a nomeação. Estes critérios podem ser definidos e devem ser definidos em equipa. Ora, o enfermeiro responsável pela gestão do risco é o enfermeiro que tem formação ou pós-graduação nesta área. É o enfermeiro especialista, é o enfermeiro... E esses critérios são definidos pelas equipas de cada contexto. Não vamos ser nós que vamos ter qualquer interferência nessas decisões. Na dimensão 2, então, eu já vos tinha dito que tem tudo a ver com os sistemas e tem que ter um sistema de gestão de risco e alguns itens que nos são pedidos para nos validarem. Portanto, terá que haver aqui um sistema de notificação de incidentes de acordo com o que está preconizado pela Direção-Geral de Saúde. Um sistema de gestão de reclamações, não é? Está definido esse procedimento. Todos os procedimentos têm que ter uma data de revisão e são do conhecimento da equipa, portanto há uma validação com uma assinatura que a equipa tem conhecimento, todos os elementos da equipa têm conhecimento dos procedimentos e o processo é igual para todos os procedimentos. Então, este já vos falei, acho que não vou pormenorizar, que foi apresentado no slide anterior, tem a ver com a gestão da saúde e o bem-estar laboral. Outro enfermeiro que é identificado aqui, portanto, para sintetizar, já é o terceiro, tem a ver com o controle da infecção, portanto, o enfermeiro de ligação ao grupo local de PPCIRA, e este também elabora um plano anual para a implementação das orientações emanadas pelo controle da infecção. Em relação também ao outro item, outro quesito identificado é o controle e monitorização do circuito de medicamento. Há um procedimento que é do conhecimento da equipa, que faz esta verificação. Outro quesito tem a ver com as instalações adequadas, um plano de emergência interna para emergências clínicas,
e para emergências não clínicas. Portanto, todos os procedimentos obedecem à mesma regra. São do conhecimento da equipa, estão partilhados com a equipa e são utilizados então como regra. Qualidade e adequação do material para uso clínico. Há um procedimento local ou até institucional que é adaptado ao contexto para a verificação do mesmo e que o contexto dispõe do material clínico adequado para a sua atividade clínica. Equipamentos e a sua manutenção também, que é a dimensão 242. Acondicionamento e reposição de estoques. Todos os procedimentos, então, têm as mesmas regras. Entramos aqui na dimensão 3. A dimensão 3, então, como vos disse há bocado, tem a ver com os sistemas de informação. Há nomeado, então, na equipa um enfermeiro dinamizador dos sistemas de informação. Este enfermeiro é nomeado com base em critérios que foram definidos pela equipa, sendo aqui que sendo uma área de especialidade, uma candidatura a uma área de especialidade, este dinamizador deve ser preferencialmente da área de especialista, da área de candidatura. Portanto, o que nos vai ser pedido que seja carregado em plataforma é aquele documento de nomeação com os critérios da mesma. Este sistema de informação em enfermagem possibilita a tomada de decisão livre e esclarecida, com base na evidência, não é? Como este é relativamente à dimensão 4, eu estou-vos a apresentar uma candidatura padrão ano 0 e a dimensão 4 não é avaliada nesta fase. Todos os requisitos são pedidos depois na ano 4. A dimensão 5 tem a ver com as dotações seguras. Como já vos disse, este processo também tem que garantir que se é um serviço idóneo, que é um serviço que não ultrapassa a lotação definida oficialmente, portanto, não ultrapassa a capacidade máxima instalada e que é aplicado então um cálculo para as dotações seguras. Sabemos que alguns contextos têm alguma carência de profissionais e então foi definido aqui em regulamento que é admissível que se cumpra uma dotação em pelo menos 75% do que está definido pelo regulamento da Ordem dos Enfermeiros, sendo que tem que haver aqui sempre um incremento, um aumento de profissionais. Estamos a desenvolver uma aplicação em balcão único que nos vai dar o cálculo das dotações seguras para cada contexto. Com base no regulamento, é inserir os dados e ele vai produzir então este cálculo que depois pode ser usado pelos gestores ou pelos colegas para fazer prova tanto das dotações seguras. Dentro deste item das dotações seguras, tem a ver também com as escalas de trabalho que estão adequadas, que são também adequadas aos cuidados especializados e então aqui dar ênfase também à certificação da competência acrescida em supervisão clínica. E o ideal é que tenham 2 enfermeiros, mas sendo que podem entrar no processo com apenas um enfermeiro certificado com a competência acrescida em supervisão clínica. Portanto, está aqui um regulamento de transição, sendo que as candidaturas da área de especialidade, este enfermeiro deve ser também da área em candidatura. Formação contínua, portanto, plano de formação, é um enfermeiro responsável pela formação contínua, nomeado, com critérios de nomeação, não é? Preferencialmente especialista, e caso se candidate à área de especialidade deve ser da mesma,
portanto, e os critérios conhecidos pela equipa, partilha para todos os elementos dos mesmos. O plano de formação, este enfermeiro responsável pela formação aplica o questionário ou aplica o formulário da avaliação das necessidades de formação, elabora o plano e que está partilhado com a equipa e é de conhecimento de toda a equipa. Também terá que possuir os meios, os recursos necessários para se poder desenvolver a formação. A dimensão 7 tem a ver com portanto, as normas e orientações de atuação para a sua atividade clínica, são aplicadas as guias orientadoras de boas práticas e tendo em conta os pareceres vinculativos da Ordem dos Enfermeiros. Portanto, tudo tem a ver com tudo que é procedimentos e guias orientadores de boas práticas, portanto, tudo baseados na evidência científica. Está definido e é do conhecimento da equipa o método de organização do trabalho, né? E também todos os contextos têm que possuir um plano de integração dos estudantes em processos formativos. Este procedimento também é do conhecimento de toda a equipa. Apresentado o referencial, Rita, queres fazer alguma pergunta? Estou a ir muito rápido, às vezes tenho a tendência de acelerar um bocadinho. Não, estamos a cumprir muito bem o tempo. Acho que podes continuar. Posso continuar? Estão-me a ouvir bem? Muito bem. Ora, então, sebejamente conhecido, este é o site da Ordem dos Enfermeiros. Temos então no ícone inferior direito o botãozinho que nos dá acesso à plataforma da idoneidade. Temos também na área reservada um separador que é a ordem. E abrindo esta área reservada, no canto inferior direito temos um microsite da estrutura de idoneidades. Aconselho a toda a gente, antes de começar o processo, pode vir aqui ver e ler toda a informação que está disponível, porque portanto, é a base do processo, está aqui tudo, então. A candidatura abre então na plataforma, clicando aqui atrás no separador da idoneidade, no canto inferior direito, vai abrir a plataforma. O efetuar o login de entrada, as credenciais são as mesmas do balcão único, utilizador e palavra passe, são as mesmas que usamos para entrar no balcão único. Embora as candidaturas sejam no contexto, nós, com ligação ao balcão único, garantimos que é um enfermeiro e conseguimos identificar o enfermeiro que está a fazer este registro. E submeter nova candidatura. No canto superior esquerdo, abrimos o separador da acreditação, submeter nova candidatura. Ao abrir esta pré-candidatura, vamos ter que descarregar aqui uma carta de concordância e vamos ter que carregá-la também aqui na mesma plataforma. E vai ser pedido então uma breve caracterização do contexto e que seja definido já aqui a que áreas se candidata. Esta plataforma pede então campos para o download e upload de documentos e esta declaração de concordância envolve a gestão de topo do contexto para com o processo, porque é um processo de qualidade que exige algumas mudanças, portanto, exige a nomeação de enfermeiros com a responsabilidade e tem que haver então aqui a aceitação por parte da gestão, sendo que tem 3 campos para serem assinados e validados através do carimbo. Pela gestão máxima, o presidente do órgão de gestão,
pelo enfermeiro responsável pela gestão de topo, que aqui será o enfermeiro diretor ou o enfermeiro nos cuidados primários, o enfermeiro portanto, da direção, responsável pela direção, e o terceiro campo é para a gestão intermédia, tem a ver aqui com gestores de áreas intermédias. É pedir logo uma caracterização do contexto. Esta identificação do contexto, como vai beber aos dados que já estão carregados em balcão único, ao pormos a unidade, ele vai nos dar aqui intuitivamente a possibilidade de escolhermos a instituição e o contexto que nos estamos a candidatar. Pode acontecer que ele não apareça. Nesse caso, podemos fazer um pedido de registro do contexto. Este pedido é pedido então para escolher a instituição, o e-mail de contacto e o nome do contexto que se vai candidatar. As regras são estas, portanto, nos cuidados primários, portanto, pede para escrever por extenso, o agrupamento de centros de saúde, instituições hospitalar também é a unidade local, portanto, mas, entretanto, se houver dúvidas e não conseguirem, podem sempre recorrer ao e-mail do secretariado que aparece aqui no fundo para esclarecer qualquer dúvida. Ainda assim, depois à frente eu volto a mostrar-vos o e-mail com mais pormenor. É pedido já que seja definido o responsável pela candidatura. O responsável pela candidatura é o enfermeiro com funções de gestão do contexto e esta plataforma permite que a candidatura seja editada por duas pessoas, que é o enfermeiro corresponsável da candidatura. Este corresponsável é o enfermeiro especialista que substitui o enfermeiro com funções de gestão do contexto. É pedido então que seja logo definida a modalidade. Por defeito, todas as candidaturas estão aptas para receber idoneidade para a licenciatura, porque os requisitos que são pedidos para uma área de especialidade dão cumprimento a todos os requisitos da licenciatura. Há a hipótese de escolher mais do que uma área de especialidade. E com base em quê? Com base em enfermeiros especialistas em exercício efetivo no contexto. Portanto, terão que ter, no mínimo, 2 enfermeiros em exercício efetivo na área de especialidade em candidatura. E esta fase da pré-candidatura termina com o submeter. Só assim é que ela passa para o nosso lado para ser avaliada pela estrutura. A plataforma identifica algum elemento em falha e não deixa avançar sem que esteja todos corrigidos. Identifica ali o campo e a secção onde é que não está devidamente preenchido. Sendo que também permite ali no canto superior direito, tem um ponto de interrogação que é o pedido de esclarecimento e aqui permite comunicar com a estrutura através de um texto aberto para esclarecer qualquer dúvida. Todas as interações entre os contextos e a estrutura devem ser através da plataforma, até porque ficam todas registadas aqui no centro de mensagens. Ao carregarmos no ícone mensagens, vai abrir então aqui o centro de mensagens e fica registado a data e quem foi o utilizador que interagiu e qual foi a dúvida, fica tudo registado. Porque, como já disse, pretendemos que este processo seja claro e transparente para todos, num sentido sempre de melhoria contínua de construção. Entretanto, conseguimos alguns melhoramentos também na plataforma e criamos este ícone que é pedido genérico. E já tem acontecido em que
permite já algumas alterações que fomos verificado que nos era pedido com alguma frequência pelos contextos. Tem a ver com a mudança do nome, que ocorreu agora pós-Covid, que era, por exemplo, a medicina ala A, agora é a medicina C, pronto, e então é possível fazer esse pedido. É também possível alterar os membros responsáveis da candidatura, quer o responsável, até porque sabemos que não é? Tem havido aqui algumas mudanças, ou pessoas que entraram agora para a carreira de gestores e houve mudanças, e é possível, não é preciso fazer cair a candidatura e podemos fazer estas alterações. É escrito aqui o motivo em texto, é carregado, por exemplo, foi nomeado um novo gestor daquele contexto. Muito bem, venhamos por este meio pedir a alteração do responsável. Carregamos o documento e é validado pela estrutura. Após a submissão, os enfermeiros identificados como responsável e corresponsável vão receber por e-mail uma notificação para confirmarem no prazo de 10 dias úteis aquela pré-candidatura, e a validação por e-mail por parte do responsável e corresponsável da candidatura é fundamental, pois só desta forma o processo é analisado por parte da estrutura, que notificará por e-mail o responsável de que a pré-candidatura foi aceita. Passada esta fase da pré-candidatura, entramos então na etapa da construção da candidatura. Esta é uma etapa que cada contexto constrói a sua candidatura em plataforma, vai então dando cumprimento aos requisitos que estão definidos nas 7 dimensões do referencial. A plataforma também disponibiliza as informações e os elementos a verificar para cada item do requisito. Aquilo que eu expliquei há bocado a dimensão 1 é o plano de atividades, o 2 tem a ver tudo com procedimentos, 3 sistemas de informação, e vão carregando estes documentos, vão gravando, e ela fica sempre fica disponível durante estes 90 dias. Sendo que também tivemos a necessidade de dar aqui a possibilidade da prorrogação de até 20 dias úteis. E tem que ser feito um pedido genérico em plataforma para que, antes do prazo acabar, para que seja dado este aumento de prazo. Depois de submetida a candidatura, então é avaliada por parte dos membros da estrutura, e se estiver tudo conforme, é agendado uma auditoria de reconhecimento. Então, como prometido, deixo aqui o e-mail do secretariado, secretariado.ei@ordemenfermeiros.pt. Qualquer dúvida, qualquer pedido de esclarecimento, podem enviar um e-mail que é sempre respondido. Ora, muito bem, então trago aqui um pequeno resumo. Este processo é então baseado em padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem, centrado nos enfermeiros, com valorização do bem-estar laboral, estruturado então em mecanismos de melhoria contínua, garantia das dotações seguras, assente numa cultura de práticas reflexivas e adesão a normas de orientação clínica, orientado para o cliente, em que se faz a avaliação da satisfação do cliente, e numa fase mais avançada também a avaliação da satisfação profissional, uma política de sistematização da formação contínua, desenvolvimento de uma cultura de segurança e gestão de risco, acesso documental e partilha de tomada de decisões, envolvimento da equipa na tomada de decisões, orientado para o cliente, numa cultura de segurança e na tomada de decisão, avaliação das boas práticas através de auditoria, aposta na inovação, isto em alguns contextos já mais avançados, transparência e envolvimento das equipas nestes processos, e valorização da competência acrescida em supervisão clínica.
E, no fundo, estamos a construir o futuro. Muito obrigado pela vossa atenção e espero que não tenha sido muito massivo. Rita, então. Muito obrigada, enfermeiro Jorge. Pronto, finda aqui a nossa apresentação da estrutura. Penso que conseguimos apresentar aqui todas as fases do processo, de que forma é que ela é desenvolvida na nossa plataforma informática. E penso que conseguimos também apresentar aqui as diferentes dimensões do referencial. Fim da apresentação, há aqui algumas dúvidas, portanto, eu se calhar começava aqui pelas questões que temos aqui no nosso chat. E há aqui uma colega que coloca uma questão que provavelmente nós os dois já estaríamos à espera, que será sobre a submissão da candidatura. Portanto, quando clicamos no separador submeter nova candidatura no site da Ordem dos Enfermeiros, aparece que estão a construir um novo referencial. E, portanto, a colega questiona quando é que estará disponível novamente a plataforma informática. Estou com som? Estou. Sim. Exato, isso teve a ver com a reformulação, portanto, do referencial. O primeiro referencial para o ano 0 pedia apenas que houvesse o cálculo de dotações seguras e não havia ali nenhum número indicador de qual era o mínimo que teria que ter. Houve algumas alterações que foram introduzidas. Consequentemente, a aprovação por parte do Conselho Diretivo e depois votado também em Assembleia Geral, tivemos que reformular a plataforma e tivemos que trabalhar com a informática no sentido de ajustar a plataforma ao novo referencial. Estamos mesmo em fase de testes, que até já era para estar esta semana disponível, mas dava-nos um erro. Temos uma reunião agendada para sexta-feira com a informática, a ver se na próxima semana conseguimos já ter portanto, a plataforma a funcionar em pleno. Depois, há aqui uma outra questão que se prende com quantos serviços a Ordem dos Enfermeiros neste momento tem acreditados, validando, portanto, as 7 dimensões do referencial. Muito bem, neste momento não temos nenhum serviço acreditado. Temos alguns serviços e muitos já com a construção submetida, nomeadamente uma instituição que percebeu muito bem o sistema e entendeu perfeitamente este modelo, foi o Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa. Tem muitos contextos com candidaturas submetidas. Já fizemos a auditoria da atribuição da idoneidade. Estão em Conselho Diretivo esses relatórios produzidos, sendo que, como eles ainda fizeram a candidatura para um antigo referencial, não tinha o cálculo das dotações seguras, pelo que foi acordado entre o Conselho Diretivo e o Centro Hospitalar Tâmega e Sousa haver aqui um acordo. Eles têm feito um esforço e têm, também por envolvimento do Conselho de Administração, têm feito um esforço no sentido de dotar as equipas de mais enfermeiros para conseguir dar resposta ao processo. Portanto, em uma resposta mais concreta, não temos ainda nenhum serviço acreditado. Fizemos algumas auditorias, temos contextos também de Coimbra que estão à espera de marcar auditoria. Tivemos que criar uma bolsa de auditores e dar formação em auditoria a estes colegas que vão fazer as auditorias. Também é um processo novo e tivemos que
gastar este tempo, não foi gastar, foi não é? Cumprir estes procedimentos. Consegui Depois ser há claro, aqui uma Rita? outra. Penso que sim. Ok. Também, pronto, é uma questão difícil, mas acho que sim, conseguimos ser claros. Depois há aqui uma outra questão. Eu vou tentar reformular aqui a pergunta do colega, se depois ele não conseguir ver respondida à sua questão, eu peço que ele formule novamente. Portanto, ele diz que no serviço dele eles estão a preparar-se para iniciar candidatura, mas ele questiona se só apenas 2 enfermeiros se poderão registar. Portanto, eu penso que ele está a falar no registro, portanto, nos logins na plataforma. Se só Sim. apenas 2 poderão fazer esse registro. Portanto, a plataforma permite a edição de 2 enfermeiros da candidatura. O enfermeiro responsável, que é o enfermeiro com funções de gestão do contexto, e o enfermeiro responsável da candidatura. Portanto, esses 2 vão receber as credenciais para editar e carregar a candidatura. Nós, foi-nos pedido já por algumas instituições e foi uma melhoria também que já conseguimos introduzir na plataforma, o pivô institucional. Pode ser através do secretariado, se houver nomeação por parte da direção da enfermagem ou de um pivô que pode ter acesso a todas as candidaturas. Não pode editar, mas consegue acompanhar e será este portanto, poderá ajudar internamente as outras candidaturas e ver se realmente os documentos estão a ser carregados, se está a ser correta os procedimentos que estão a fazer. Só para acrescentar, já agora, Sim. para este colega, é muito difícil se nós temos equipas muito grandes, não é o caso do colega, mas temos equipas com 100 elementos, portanto, nós não conseguiríamos ter 100 elementos portanto, da unidade ou do serviço a editar a candidatura. Portanto, estes colegas, o responsável e o corresponsável da candidatura, o que fazem é a edição da candidatura na plataforma, ou seja, todo o processo é feito pela equipa toda. Portanto, tal como o enfermeiro Jorge disse, todos os elementos da equipa têm que se envolver no processo e têm que se envolver no desenvolvimento dos procedimentos e todo o processo de acreditação. No entanto, só 2 elementos da equipa é que depois fazem a submissão da prova documental e que interagem com a estrutura. Não é? Penso que aqui conseguimos responder. Depois há aqui uma outra questão que vou ver se consigo resumir. Portanto, a colega questiona se este processo de acreditação é aplicável ao primeiro ciclo de estudos, portanto, à licenciatura. Ou seja, penso que essa será a questão da colega, se no futuro próximo, com este processo de acreditação, se os alunos da licenciatura terão que ter serviços acreditados. Penso que será essa a questão da colega. Sim, a gênese, a base foi dar resposta, portanto, ao internato. Mas, quando tivermos uma base de contextos sustentáveis, portanto, vamos então dar indicação às escolas de enfermagem de que uma parte substancial dos ensinos clínicos seja feita em contextos acreditados. Não é? Então, se temos aqui garantia de qualidade, garantia de enfermeiros supervisores certificados e não é? Esta certificação de supervisor clínico dá-nos garantias de experiência, de formação, não é? Temos que aproveitar para exigir que tanto a parte principal ou tanto a componente prática dos ensinos clínicos principais, mesmo da licenciatura, sejam feitos em contextos acreditados. Só para também acrescentar, portanto, isso não é o que está preconizado, portanto, para já, ok? Portanto, é uma vontade. Pronto, é uma vontade, não é? Portanto, estamos aqui a acreditar contextos nesta fase para, portanto, a especialidade, portanto, com vista ao internato,
Mas isto é um processo de acreditação para garantia da qualidade e segurança dos cuidados e dos processos formativos, está bem? Depois, existe aqui uma outra questão que visa a competência acrescida em supervisão clínica. Portanto, o colega o questiona é se é obrigatório existir um enfermeiro com competência acrescida em supervisão clínica no início do processo, portanto, no momento da candidatura. Sim. Também foi uma alteração com o regulamento. O regulamento original exigia 2. Como havia também, pronto, não havia colegas certificados com a competência, também permite aqui alguma construção neste sentido. Mas sim, terá que haver com a competência. O regulamento permite que antes da saída do regulamento os colegas que tenham 1000 horas de orientação de alunos e através de alguns descritores que vêm lá no regulamento consigam a competência com alguma facilidade. Também já há algumas escolas de enfermagem que estão a oferecer aos seus supervisores, aqueles supervisores que estão identificados, que também estão a oferecer a competência a alguns colegas. A formação. A formação, sim, peço desculpa. Sim, ou seja, há a pós-graduação. instituições. Sim, exatamente. Sim, portanto, o que eu aqui aconselho aos colegas a fazerem é efetivamente consultarem o regulamento da competência. Eu acredito verdadeiramente que há muitos colegas que têm as condições para conseguirem a competência aqui em supervisão clínica, só não efetuaram o pedido à Ordem dos Enfermeiros. O processo é relativamente simples. E o que o enfermeiro de Jorge estava a falar é que há neste momento instituições no nosso país que estão a identificar quem são estes possíveis supervisores e há uma vontade institucional para o processo e mesmo a oferecer a formação pós-graduada em supervisão clínica a estes colegas. Pronto, depois há aqui uma questão, eu não vou identificar o serviço do colega, portanto, nós estamos neste momento, eu vou já responder, portanto, tem a ver com a resposta aos processos de candidatura. Nós tivemos uma reformulação da equipa da estrutura, tanto eu como vários colegas integramos recentemente a estrutura, mas para responder ao colega, nós estamos neste momento a fazer a análise dos processos e depois eu contacto pessoalmente este serviço que o colega aqui identifica, está bem? Depois, para já, eu vou fazer aqui também uma questão. O enfermeiro Jorge, penso que será importante nós percebermos, numa fase em que precisamos também de motivação para processos novos e para processos que não são fáceis como este, não vamos dizer que é um processo simples. Que vantagens é que nós, enquanto enfermeiros, podemos ver neste processo de acreditação? Muito obrigado, Rita. Sim, este é um processo de qualidade, não é? É um processo pronto, que envolve o envolvimento da equipa, não é? Nomeação de enfermeiros com áreas de responsabilidade dentro do contexto. Permite também acesso gratuito à formação por parte da Ordem dos Enfermeiros, formação em áreas importantes, padrões de qualidade, gestão de risco e sistemas de informação. Esta formação depois deve ser replicada também dentro dos contextos. Há aqui transparência nas decisões, na tomada de decisão, portanto, as nomeações envolvem que sejam definidos critérios claros de conhecimento de toda a equipa. O colega que é nomeado, toda a gente sabe porque é que ele é nomeado, não é? Porque houve aqui critérios de nomeação,
e não é com base em critérios subjetivos, como acontecia e ainda acontece. Há uma garantia, então, de ambientes favoráveis à prática, né, através da melhoria contínua e, no fundo, aquilo que vamos verificando em alguns contextos que já estamos a fazer auditoria, eles dizem que houve um envolvimento das equipas e uma melhoria também da satisfação profissional. Muito bem. E uma outra questão, portanto, que tem a ver aqui com o pivô institucional. Se calhar era importante nós falarmos aqui sobre esta figura, se calhar era importante esclarecermos quem é este pivô institucional, se ele é obrigatório ou não, e qual é que é a função dele. Como já expliquei, portanto, houve esta necessidade foi algumas instituições que tinham um colega que até veio, pronto, falar com a estrutura e recebeu indicações do processo e depois conseguiu, portanto, foi nomeado através da direção da enfermagem como responsável pela idoneidade informativa na instituição. Portanto, é-nos chegada essa informação, dessa nomeação desse colega como responsável pela idoneidade formativa na instituição e ele vai ter acesso às candidaturas. Portanto, não pode editar, não pode alterar nada, mas vai tendo acesso às candidaturas. Portanto, há aqui também um papel de supervisor interno do processo. Que tem ajudado um bocado em algumas instituições que nos estão a pedir já a introdução desse pivô relativamente à sua instituição. Nunca poderá ter acesso a candidaturas de outras instituições ou... Certo. E em relação ao corresponsável, sim, o meu vídeo é que também aqui parou, mas em relação, por exemplo, ao corresponsável da candidatura, também há aqui um colega que questiona se esse corresponsável terá que ser enfermeiro especialista ou não. O que nós preconizamos é que seja especialista, porque se é o enfermeiro que faz a substituição do gestor, terá que ter competências na área da gestão e as competências comuns dos especialistas envolvem essa área. Portanto, preferencialmente deve ser o enfermeiro especialista que substitui o gestor do contexto. Muito bem. E depois, há aqui uma outra questão que diz respeito às candidaturas no âmbito da mesma especialidade. Portanto, o colega questiona, eu penso que percebi bem. Portanto, nas unidades onde existem duas equipas distintas, portanto, estamos a falar de duas equipas de enfermagem distintas, com intervenções distintas, embora no âmbito da mesma especialidade, terá de existir. Portanto, o colega questiona se terão de existir candidaturas separadas. Ok, a candidatura é do contexto, portanto, que tem uma equipa própria, um plano de atividades próprio. Se é a mesma equipa, se tem o mesmo plano de atividades, só haverá uma candidatura, embora possam estar em sítios diferentes dentro da mesma instituição, ou num piso contínuo, ou num piso à parte. Pronto. Mas se é a planificação dos cuidados é feita para aquela equipa, os procedimentos são daquela equipa, portanto, é uma candidatura. Exatamente. E em relação a ao colega, pronto, que às vezes pode haver aqui outras dúvidas. Qualquer colega que tenha dúvidas sobre o seu processo de candidatura,
seja, sobre a forma como deverá candidatar-se, porque pode haver contextos mais específicos, podem sempre fazer chegar para o e-mail do secretariado que o enfermeiro Jorge apresentou, esses casos mais específicos, para nós vos ajudarmos a perceber de que forma é que podem fazer a continuidade da candidatura. Portanto, pode existir dúvidas e nós, efetivamente, a equipa, podemos encontrar uma solução melhor, tendo em conta as dimensões do referencial e tudo o que está regulamentado, mas podemos ajudar-vos nessa construção não é do contexto, mas da candidatura, de que forma é que vocês a podem apresentar. Portanto, o enfermeiro Jorge colocou novamente no chat o e-mail do secretariado para vos ajudar. Não sei se há aqui mais alguma questão, algum colega que queira ver mais alguma questão esclarecida. Se calhar dávamos aqui só um compassozinho de espera. Ok. Portanto, há aqui uma colega que solicita para nós enviarmos documentação referente a este webinar. Eu, em relação a isto, vou responder à colega. Toda a informação que aqui apresentámos hoje está disponível no site da Ordem dos Enfermeiros. Portanto, no ícone, tanto vocês abrem o site da Ordem, tal como nós mostramos aqui, no último separador do lado direito que diz idoneidade formativa, portanto, conseguem aceder a esta informação, ou então no ícone que diz a ordem, abrem, e no último de todos, que diz estrutura de idoneidades, tem a constituição da estrutura, como é que é feito o processo, toda a regulamentação do processo da candidatura está lá disponível, está bem? Portanto, não será enviado diretamente pelo webinar, porque toda esta informação está disponível para todos os enfermeiros, está bem? Ou para qualquer pessoa que queira consultar. Portanto, é o site da Ordem dos Enfermeiros, portanto, está disponível para todas as pessoas. Coloquei aqui também no bate-papo o link para o microsite da estrutura. Boa. Portanto, depois há aqui uma outra questão que diz: Sr. Enfermeiro Jorge, ao longo do referencial, vi que existe várias vezes a palavra prioritariamente. Portanto, este termo não é... O colega questiona se este termo não é subjetivo para a seleção do enfermeiro especialista. Sim, quando começamos este processo, em 2016, a categoria de enfermeiro especialista tinha sido da carreira. Não havia um reconhecimento nem um recurso tanto à especialidade e havia pouca gente, tínhamos uma percentagem muito pequena, ainda temos áreas de especialidade com carências de enfermeiros especialistas. E como isto é um processo de melhoria contínua, de construção, não queremos também, portanto, esvaziar aqui de funções aqueles colegas que realmente não têm recursos ou disponibilidade para ir fazer uma especialidade. O que nós preconizamos enquanto desenvolvimento do modelo profissional é que a especialidade seja feita em regime de internato, em que é feito em tempo de serviço, não é? E não em tempo extra e em dinheiro extra dos profissionais. Também sabemos que há colegas que desempenham portanto, funções, por exemplo, nomeadamente no controle de informação, controle, por exemplo, da infecção, no grupo de ligação ao PPCIRA, que têm pós-graduações na área, que sempre investiram muito porque gostam daquela área e podem não ser especialistas. Portanto, não é? Temos que analisar aqui essa vontade de ser prioritariamente, se houver um especialista, se houver alguém com formação naquela área mais específica, mas também não queremos impor aqui e também criar constrangimentos a um contexto por não ter especialistas que não se possa candidatar. Queremos ser o mais inclusivos possíveis.
Exatamente. Vejam também o processo de acreditação como um modelo de desenvolvimento para os serviços. Portanto, um modelo de mudança, de rigor, de profissionalismo e de desenvolvimento de procedimentos que provavelmente, de boas práticas que provavelmente já estão implementadas nos vossos serviços, mas não estão muitas vezes sistematizadas e devidamente organizadas. Portanto, vejam isto como um motor de mudança e de melhoria contínua da qualidade. E efetivamente, para os enfermeiros envolvidos como elos dinamizadores das diferentes áreas ou todos os outros, o objetivo é envolvermos o máximo de enfermeiros possíveis no processo, todos, claro, mas não esvaziar aquilo que são as competências pessoais adquiridas de todos os enfermeiros das equipas. Há funções que efetivamente terão que ser cumpridas pelos enfermeiros especialistas, porque a regulamentação assim o exige, e há determinadas questões que são do especialista, pelas suas competências específicas, mas queremos ser efetivamente o máximo inclusivos possíveis neste processo. Depois há aqui uma outra informação que eu posso dar relativamente a algumas dúvidas que aqui vão surgindo. A organização também me está a dar aqui informação que este webinar depois ficará disponível nas redes sociais da Secção Regional Centro. E, portanto, algumas dúvidas que possam existir de quem não conseguiu ver o início portanto, aqui do webinar, e desde já pedir desculpa, nós tivemos aqui uma falha no balcão único, e os links não foram enviados para todos, portanto o balcão único falhou, mas depois todo este webinar ficará disponível, está bem? Depois, há aqui uma outra questão que diz respeito ao corresponsável da candidatura novamente, que diz, o colega questiona se será obrigatório que o enfermeiro, como, portanto, corresponsável da candidatura, seja o enfermeiro que habitualmente substitui o enfermeiro gestor. Se será obrigatório. Lá está, é preferencialmente porque como isto é um processo de qualidade, terá que ter acesso aos procedimentos, tem que ter portanto, será, sim, prioritariamente esse, não é? Não é obrigatório que seja, até porque esse colega pode estar sobrecarregado com o trabalho e não é obrigatório que o seja, mas temos essa indicação para que sim. Penso que conseguimos aqui responder ao colega, ele depois completou aqui a questão, mas eu penso que lhe conseguimos responder. Eu vou só confirmar se não me esqueci de responder a ninguém neste processo. Dê-me só um bocadinho, por favor. Só dar aqui uma nota. Provavelmente existirão muitas outras questões que alguns colegas poderão estar aqui a pensar, que dizem respeito mesmo ao internato em si. E, portanto, como devem compreender, tudo o que poderíamos falar aqui hoje seriam suposições e vontades daquilo que é o âmbito da estrutura e da ordem dos enfermeiros. Portanto, há muitas informações que não vos conseguimos fornecer porque não estão regulamentadas. E, portanto, seriam apenas suposições. Penso que estou a falar a verdade, Sim, não é? sim, é verdade, é verdade. Aliás, Portanto, porque a promessa é política e o Sr. Ministro disse que na convenção, publicamente, que até ao final do mês ia nomear um grupo de trabalho e nós já estamos em meados de outro mês. sim. Nós continuamos a acreditar nesse compromisso, uma vez que quando se faz um compromisso público para os enfermeiros faz-se para 80 mil, cerca, não é? Portanto, continuamos a acreditar que efetivamente ele será Agora, eu para penso avançar. que estas vantagens que eu elenquei do processo será uma mais-valia para todos e, portanto, será um incentivo suficiente para que haja candidaturas e para que os colegas avancem para este processo. Sim, exatamente. Mas eu sou suspeito. Sim.
Ora bem, eu penso que, entretanto, conseguimos responder a todas as questões que foram surgindo, entretanto, aqui no nosso chat. Vou só questionar os colegas se não querem fazer mais nenhuma questão, entretanto. Não, entretanto surgiu aqui mais uma. Ok. Portanto, a colega faz, portanto, isto não é uma questão, é um comentário, mas acho que conseguimos responder facilmente à colega, uma vez que o internato ainda não está em funcionamento, digamos assim. Mas a colega comenta a dizer, em suma, continuamos nesta fase a formar especialistas onde os contextos da prática clínica não cumprem o referencial. Eu acho que aqui posso responder à colega, dizer que sim, nesta fase sim, portanto, estamos no período transitório. Transição, estamos exatamente, portanto, neste momento estamos a preocupar-nos com a acreditação dos contextos, portanto, tal como respondemos anteriormente, esta negociação será para iniciar em breve, portanto, o internato, portanto, enquanto o internato não acontecer, o processo formativo para a especialidade mantém-se nos moldes que estão organizados atualmente, não é, Jorge? Sim, sim. Sem dúvida, sim. Okay. Pronto. Então, ora bem. Deixem-me só aguardar um bocadinho, vamos só dar aqui um compasso de espera, por favor. Não sei se a enfermeira Ana Moraes que gostaria de colocar alguma questão, ou os restantes colegas da mesa da Assembleia, que também aqui estão connosco. Da minha parte, não. Primeiro porque a apresentação, pronto, é uma apresentação que de facto nós já tivemos a oportunidade de noutros contextos poder assistir e é uma apresentação muito clara, muito objetiva, muito precisa. E depois ao longo dessa apresentação, quer o Jorge, quer a Rita, vocês os dois conseguiram de uma forma muito transparente ajudar aquilo que vocês já sabem, também há de ser um retorno da vossa experiência, não é? Nos contextos de prática clínica, quais as maiores dificuldades que os colegas têm, por isso posso-vos dizer que a primeira vez que eu ouvi, esta apresentação da estrutura, considerei que era um processo muito mais difícil do que agora. Ou seja, exige uma organização, uma disciplina, uma metodologia de trabalho baseada num sistema de qualidade que é obrigatório os serviços adotar. E depois temos aqui a questão do compromisso, quer da equipa, quer dos conselhos de administração / diretores executivos, como vocês falaram muito bem, e também tem que haver aqui uma cultura já do próprio serviço e da própria unidade naquilo que é a sua organização na aposta da qualidade de cuidados. Por isso foi um momento de partilha muito enriquecedor. Eu acredito que os colegas ficaram com ideias mais claras sobre processos de candidatura, procedimentos, pressupostos. O caminho é duro, é difícil, é moroso, qualquer mudança é difícil, mas sem dúvida nenhuma vai ser... Primeiro, este tem que ser o caminho de uma aposta da qualidade e depois vamos ter certamente aqui resultados e fruto deste trabalho de uma forma muito séria, muito séria. Por isso estão todos de parabéns. Imagino que o trabalho seja muito, imagino que também não seja fácil estar tão envolvidos como eu sei que vocês estão e a restante equipa aqui na análise de todas as candidaturas, mas tem sido também, por outro lado, gratificante começar a perceber que parece que agora já começamos todos a ter aqui muito mais habilidade nesta estrutura de qualidade. As pessoas já estão nesta estrutura de acreditação formativa. Por isso acho, e vocês estão todos de parabéns. O que é que eu posso dizer mais no final? Que de facto é muito bom trabalhar com pessoas como vocês. É muito bom nós conseguirmos ter na equipa pessoas com este empenho e dedicação, com este profissionalismo, ainda por cima boas pessoas, por isso
estão todos de parabéns. Agradecer também publicamente o envolvimento e a dedicação que todos os membros da mesa da Assembleia Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros se têm dedicado aqui na prossecução deste projeto lado a lado com. Estou a ficar sem bateria. Não é? Ainda me conseguem ouvir? Sim, estamos a ouvir. Conseguimos. Estou a ficar aqui sem bateria. Também agradecer a toda a equipa da Secção Regional do Centro, todos os projetos que têm desenvolvido e todas as atividades de proximidade com os membros. A Secção Regional do Centro, as outras secções, as ilhas e também a nível nacional, nós estamos todos de parabéns. Por isso avizinham-se ainda mais trabalho, mais dedicação, mais desafios, mais mudança, e estamos cá todos para ajudar cada um de nós e cada membro naquilo que seja necessário. E assim daria por terminado este maravilhoso webinar, que foi um final de tarde muito bem passado. Ok, Só queria, se me permitias. Eu também agradecer o convite, claro, à mesa da Assembleia Regional, da Secção Regional do Centro, na pessoa da enfermeira Ana e dos restantes colegas. Também dar uma palavra especial ao enfermeiro Ricardo Correia de Matos, que tem sido fantástico na liderança deste projeto da Secção Regional. Também não queria deixar de dar aqui uma palavra de apreço pelos colegas que passaram na estrutura, nomeadamente o enfermeiro Bruno, o enfermeiro Carlos Jesus, também da Secção Regional do Centro, e o enfermeiro Miguel Vasques, também da Secção Regional do Norte. Temos agora pessoas novas e com vontade de trabalhar. A enfermeira Rita foi uma excelente aquisição aqui também para a estrutura e da Secção Regional do Centro. Continuamos com o enfermeiro Mário, o enfermeiro Rui Reis também do Norte e a Ana Brito do Centro. Estamos poucos, mas estamos com vontade de levar este projeto, porque penso que vai ser um projeto de futuro para a profissão de enfermagem. Obrigado por nos terem aturado. Sim, eu também, antes de terminar, queria agradecer novamente à mesa da Assembleia Regional e garantir a todos que este trabalho de estrutura, que não é de hoje, portanto não é desta equipa que está atual, tal como o enfermeiro Jorge falou, em algumas pessoas, isto é um trabalho desenvolvido por muitos colegas. Os colegas que estiveram na estrutura têm um mérito incrível pelo desenvolvimento de todo o referencial e de tudo o que isso implicou. Mas garantir-vos que a estrutura de idoneidades tem vindo a trabalhar sempre numa perspectiva de melhoria contínua, de aperfeiçoamento e de construção deste processo. Portanto, não é um processo estanque, em todos os contextos onde vamos, nas visitas de proximidade e em todos os momentos, agregamos também informação dos colegas e dos contributos que nos trazem e das dificuldades que têm nos processos. E mesmo de melhoria ao referencial. Sabemos que há contextos com características muito específicas e muito particulares que merecem todos a nossa melhor atenção. No entanto, primeiro há princípios norteadores aos quais nós não nos podemos esquecer e requisitos obrigatórios em todo este processo. A partir daí temos um caminho a construir, no sentido de evoluir, de aperfeiçoar e no sentido de, em primeiro lugar, fornecer os melhores cuidados aos nossos clientes, de garantir efetivamente condições seguras e de qualidade para a prática clínica e, no fim, como é óbvio, garantir processos formativos de qualidade em torno de todo este processo da idoneidade formativa. Em meu nome pessoal e penso que em nome da estrutura, muito obrigado. Obrigado aos 373 colegas que nos estiveram aqui a ouvir hoje, penso que foi o número mais